Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas informações e notícias do Flamengo. Pessoal, Malvadão vai estrear no Intercontinental e você não quer perder nenhuma das informações e notícias do Flamengo. E claro, tem mercado da bola agitadíssimo. O BAP já falou, vai gastar aí quase 1 bilhão de reforços se for preciso. Torcedor flamenguista, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 9/12, atualizando todas as notícias e informações. Já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora para as últimas notícias e informações com o Globo Esporte de hoje. Chegou a terça-feira do último cafezinho de 2025. Acabou o Campeonato Brasileiro e hoje a resenha com a galera da Penha, com apoio de sempre carinhoso do Supermarket, que tem super ofertas para você fazer a festa nesse final de ano. Aponta o celular pro QR Code para conferir as ofertas e ó, se dá bem aqui no Supermarket. Qual é o samba da semana? Brasileirão acabou, Flamengo faturou e agora é Rena. Craque Montoro deu show, Botafogo ganhou e agora tá de férias. Quem tá no Maraca tem jogão sensacional. Vascão e Fusão duelando na semifinal. E tem Mengão no Intercontinental. Laia, cafezinho com Escobar. Laia, cafezinho com Escobar. É só chegar, cafezinho com Escobar. Hoje é na Penha! O Flamengo ganhou o campeonato, que me ajuda que eu esqueço, é muita coisa. Carioca, Copa do Brasil. Mundial Sub-20. Se eu chegar aqui com um garrafão de vinho, tem taça pra caramba aqui embaixo? É cheirinho. No Intercontinental, os bandeiras na janela. No Intercontinental, vai ter festa na Cruz Azul mete medo. Mete medo, Cruz Azul. A gente já bate no Cruz Vermelha, que é os vascaínos, a gente vai meter a pau no Brasileiro, não ganharam nada da gente. Pode chegar na final. Pode chegar na final. Pode chegar. O que vai acontecer? O PSG vai dar um sacode. E se ganhar do Paris Saint-Germain, Vai ser o quê? é campeão do mundo? Chegarem lá, pegar uma videoaula com o Botafogo e ganhou o PSG, pô! dizer, Luiz Henrique, eu tenho saudade. Eu quero a volta da felicidade. Comemorar os títulos na rua. Foi uma grande aula de futebol que nós presenciamos. Tá escrito, tá lá. O Botafogo, único PSG. brasileiro que ganhou do PSG 3 vezes é o Botafogo. Foram 3 vezes, né? É, Tá na história. 1508, 1508, 1700 e 2025. Mas tá na história. Esse ano deu uma desarrumada no pagode. Eu mandei um direct pro Ancelotti. Curta suas férias, na volta valoriza o estadual, porque eles comemoram o estadual igual o Champions League. Eu sei que a partida de quinta meu Fusão vencerá. Agora o tricolor tá bem na fita. Ganha quinta, ganha quinta, ganha quinta. Hoje o Fluminense cheio de gente boa. Ô, cafezinho bom na Penha. Valeu, rapaziada. E, ó, é amanhã, hein? Flamengo estreia no Intercontinental da FIFA contra o Cruz Azul do México. Anota aí, a partir de 1h35 da tarde começa a transmissão ao vivo na Globo, bola rolando às 2h. Então vamos lá pra Doha conversar com Bruno Cortes. Está no mercado árabe lá, o Souk Waqf. Né, Bruno Cortes? Conta pra gente aí tudo sobre o Flamengo. A pronúncia é perfeita, né? O cara teve aqui na Copa 2022, sabe bem, né? É isso, mercado tradicional, histórico. Pessoal que veio pra Copa conhece, quem acompanhou na tela da Globo também, porque foram várias entradas ao vivo aqui, várias reportagens. Bom, falando sobre esse Flamengo, então, a gente acompanhou hoje mais cedo, agora há pouco, na verdade, o treino acabou, a gente só pôde acompanhar aqueles primeiros 15 minutos, o terceiro e último treino do Flamengo aqui em Doha, no Catar, para essa estreia contra o Cruz Azul. É um Flamengo bem disposto, animado, apesar dessa temporada intensa, cansativa,
coletiva, 75 jogos no total. O Pedro, por exemplo, né, o torcedor do Flamengo sempre pergunta, e aí, o Pedro vai para o jogo? Para esse jogo não, mas ele está aqui, inclusive hoje na entrevista coletiva, o Felipe Luiz disse, se o Pedro veio é porque a gente conta com ele. Então se o Flamengo for avançando, né, passar das quartas de final, vai para a semi contra o Pirâmide do Egito, e aí se passar, vai para a grande final, dia 17 de dezembro, contra o Paris Saint-Germain, aumentam as chances de o Pedro jogar uma dessas partidas. Felipe Luiz, a gente tem agora um trecho da entrevista falando sobre o momento do Flamengo, vamos ouvi-lo. O Flamengo teve 75 jogos porque chegou nas finais, isso é um orgulho também para nós. Por mais que tenha sido um ano difícil e longo e que todo mundo sabe que os jogadores também precisam de férias, eles querem conquistar. Fisicamente conseguimos revezar bastante o elenco durante esse ano para diminuir as lesões. Acho que chegamos nesse Mundial talvez no nosso melhor momento. E tem a coisa do planejamento, né? Ano passado, lembra? Deu ruim pro Botafogo no Intercontinental, chegou num dia para jogar no outro. É difícil, né? Dessa vez o Flamengo vai descansado para fazer bonito lá no Catar. Campeão brasileiro de 2025! Assim que os jogadores ergueram a taça do Brasileirão, o embarque para Doha foi replanejado. A delegação usou um dos aviões executivos mais modernos e luxuosos da atualidade. Avaliado em mais de R$1 bilhão, com 96 assentos que viraram leitos. Conforto para minimizar os efeitos de uma viagem de 17 horas. Conquistar o Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência facilitou a logística do Flamengo. O clube antecipou a viagem para o Catar e ganhou mais tempo de adaptação. A situação é bem diferente daquela que o Botafogo viveu no ano passado. Arthur Jorge lembra bem. Hoje ele vive em Doha, é técnico do Al Rayyan. Se despediu do Botafogo na Copa Intercontinental com uma dura derrota. Perdeu para o Pachuca do México por 3-0. Na ocasião, a delegação chegou ao Catar apenas na véspera da partida. Só 2 dias depois de dar a volta olímpica no Newton Santos. Era humanamente impossível. Nós tínhamos os nossos jogadores exaustos, fisicamente exaustos por aquilo que foi a exigência que os jogos obrigou, mas também aquilo que foi a descarga emocional da conquista de 2 títulos tão importantes para o clube. O Flamengo chegou no domingo. Foram 3 treinos antes do jogo contra o Cruz Azul. A equipe mexicana desembarcou ontem de manhã. Jogou sábado à noite a semifinal do Campeonato Mexicano e foi eliminada. A logística foi muito bem preparada. Conseguimos nos adaptar, treinar e poder principalmente descansar aqui com um fuso horário muito diferente do que é o nosso no Brasil. Descansados e muito bem acomodados. O Flamengo está hospedado num hotel de luxo, com piscina de borda infinita, restaurantes de alta gastronomia. Uma diária na suíte imperial custa cerca de R$40 mil. Ruim não tá, né? Nossa equipe foi muito bem recebida aqui, as instalações, o campo é maravilhoso. Depois de uma temporada desgastante, o conforto vem como um prêmio para ajudar a quem sabe coroar um ano perfeito. Olha que legal, amanhã tem esse jogo. Ou não, tá tranquilo? E conta da preparação do Flamengo? O time já treinou? Já dá pra cravar um time titular para esse primeiro jogo de amanhã? Boa tarde, meu velho, ou melhor, boa noite pra você. Fala, Vini, tudo bem? Um abração para você, para os amigos do Taon. Boa tarde para vocês. Aqui passamos das 6 horas da noite e aquele calorão não comparece nessa época do ano, viu, Vini? Aqui estamos no outono, escurece muito cedo, mas a temperatura tá amena, 24 graus, como se fosse inverno carioca, já que esse ano teve inverno no Rio de Janeiro, então tá bem agradável, o calor não vai ser problema tanto para Flamengo quanto para o Cruz Azul. Respondendo a sua pergunta, meu amigo, o Flamengo tá aqui ainda nesse complexo chamado Al Hersal. A equipe vai deixar o local às 6h30. Daqui a 9 minutinhos, o time já treinou. Terceira atividade do Flamengo aqui no Catar. Lembrando, o Flamengo chegou no domingo, conseguiu antecipar a logística com a conquista, com uma rodada de antecedência do Campeonato Brasileiro. A gente acompanhou aquele início de preparação ali, né? O aquecimento para o treino. Mas, Vini, o que dá pra gente falar sobre o provável time do Flamengo para o jogo contra o Cruz Azul do México amanhã? É que o Felipe Luiz muito provavelmente vai manter a base, aquela escalação
que venceu o Palmeiras na Libertadores e venceu o Ceará na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, quando assegurou a conquista antecipada do título. Lembrando, né, que até essa repetição ali de Libertadores e Brasileiro, o Felipe não repetia a escalação do Flamengo por diferentes razões desde as finais do Campeonato Carioca. E ele gosta muito também de fazer as alterações de acordo com o adversário. E repetição, inclusive, com o Danilo, viu, pessoal? O Danilo deve ser mantido. Hoje, mais cedo, a nossa equipe falou com o Léo Ortiz. Ele está em franca recuperação do problema no tornozelo direito, mas a tendência, até por ritmo de jogo, o Danilo vem muito bem, é que o Danilo seja mantido entre os titulares. Daqui a pouquinho, a gente está aqui já vendo os jogadores do Cruz Azul vão fazer, né, o treinamento. A equipe mexicana chegou apenas ontem ao Catar. No sábado à noite, jogou pelo Campeonato Mexicano a semifinal contra o Tigres e acabou eliminado. E aí também tem uma diferença de jogos na temporada, né? O Flamengo tem quase 20 jogos a mais que o Cruz Azul nessa temporada. O Flamengo na casa de 76 partidas, o Cruz Azul com 50 e poucas partidas. Felipe Luiz falou mais cedo no estádio do Al Rayyan, palco do jogo de amanhã. Falou sobre o momento do time, que vê o time muito preparado para mais esse momento decisivo. O Flamengo vive uma temporada de rotina de decisões e que o maior desafio nesse momento, depois de conquistar títulos tão grandiosos como o Libertadores e Brasileirão, que é manter o grupo do Flamengo motivado, com fome, para tentar mais essa conquista aqui no Catar. Olha só o que disse o técnico do Flamengo. O ser humano, muitos deles, podem relaxar depois de alcançar um objetivo. É um grupo que está feito de multicampeões, a única coisa que eu sinto é que eles querem mais. Essa era a minha principal preocupação, como eu falei na última coletiva, mas o que eu vejo é muita ambição nos treinos, muita fome, muita seriedade, e não só espero que seja assim no Mundial, se também que seja no ano que vem, porque no final das contas, os jogadores que são multicampeões, eles continuam conquistando, porque eles não perdem a ambição e a fome de conquistar títulos, por isso que são jogadores tão grandes, tão gigantes e com tanta história dentro do futebol, porque eles não param e não se acomodam depois de conquistar um título. Vini, você reparou que o Felipe falou em ano que vem, né? Nessa coletiva ele foi perguntado sobre renovação. Disse que no momento não é hora de falar sobre o lado pessoal, que isso vai ficar para depois. No Brasil, ontem, na premiação do Campeonato Brasileiro, Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, disse que falta assinar, mas que faltam alguns detalhes. Portanto, esse assunto vai ficar pausado até que o Flamengo conclua a sua participação aqui na Copa Intercontinental. Lembrando, tem que passar pelo Cruz Azul, depois pelo Pirâmides do Egito na semifinal e aí fazer a decisão contra o Paris Saint-Germain, campeão europeu, no dia 17 de dezembro, Vini. Valeu, Richard Souza, meu parceiro, boa noite para você, para toda a nossa equipe aí em Doha, no Catar. Pelo menos pro Richard não tá aquele calor que eu imaginei que estivesse. O Richard falou sobre o Cruz Azul, a gente tem aqui o noticiário do adversário do Flamengo, tá? E vale muito a pena entrar, a matéria do Rafael Bizzarello, falando sobre o rival do Flamengo nesse jogo de amanhã, o Cruz Azul, que faz parte de uma reestruturação milionária do futebol mexicano, tá? O time gastou 308 milhões de reais em reforços nessa última temporada e o Flamengo, se vencer o Cruz Azul, joga contra o Pirâmides na próxima partida do Intercontinental. Eu reforço, tá? A tarja estava aqui, ó. Amanhã tem aquecimento a 1h da tarde. Bola rolando às 2h, aquecimento a 1h. Ou seja, assim que terminar o Taon amanhã, a gente já... Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas informações do Mengão. Vamos com o Vene Casagrande atualizando todas as notícias e informações do Flamengo, que vai estrear no Mundial de Clubes. Torcedor flamenguista já sabe, se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão, deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube. Pessoal, qual é a sua expectativa para a estreia do Malvadão no Mundial de Clubes? Comente aí, deixe sua opinião. Agora, sem mais enrolação, pessoal, bora para o conteúdo, bora para as últimas notícias e informações do Malvadão. Começar sobre essa situação da premiação no Intercontinental. Eu confesso
que eu não acreditei na hora, mas vou trazer a palavra que essa pessoa do Flamengo me resumiu muito bem sobre essa situação. Um escárnio, foi assim que foi resumido, e vocês vão entender por quê. Eu postei nas minhas redes sociais. Engana-se quem acha que o Flamengo vai fazer dinheiro ao disputar o Intercontinental. Pelo contrário, corre risco de voltar ao Brasil tendo prejuízo. Com o custo de frete de avião e outras necessidades para viajar para Doha, o Flamengo pode ter um prejuízo de até quase 4 milhões de reais caso perca o primeiro jogo da competição e seja eliminado, que é a nossa quarta contra o Cruz Azul. Se a eliminação acontecer na partida contra o Pirâmides, a diretoria prevê um prejuízo de em torno de 1.200.000 reais. O lucro, que será bem pouco pelo cálculo do Fla, só acontece se a equipe conseguir chegar à decisão contra o PSG. E a premiação desse Mundial é o seguinte: campeão, 5 milhões de dólares, vice, 4 milhões de dólares, se for eliminado na semifinal, 2 milhões de dólares, se for eliminado no primeiro jogo, 1 milhão de dólares. Membros da diretoria definiram a situação como escárnio. Pois é, eu acho que poderia ser mais valorizado pela FIFA, né? Porque, de fato, é uma premiação muito baixa e o Flamengo, portanto, tendo prejuízo se for eliminado tanto nesse jogo contra o Cruz Azul ou diante do Pirâmides. Então, pela questão financeira, mais do que a questão da técnica e também da visibilidade, o Flamengo precisa chegar a essa final diante do PSG. Olha, se chegar à final, eu sonho, tá? Eu sonho, tô nem aí, eu sonho, mas vou ficar zero triste se o Flamengo não ganhar nada nesse Intercontinental. Tudo que tinha que ser feito nessa temporada, o Flamengo fez e fez muito bem. Vamos mudar de assunto agora, porque o BAP, presidente do Flamengo, foi o representante do Flamengo na premiação do Campeonato Brasileiro. Óbvio, por motivos óbvios, os jogadores, Felipe Luiz, estão todos lá em Doha se preparando para o duelo. E o BAP ele falou sobre a renovação de Felipe Luiz. Olha o que ele disse: a renovação com o Felipe Luiz está caminhando. Acredito que vai ter um final feliz para todos. Com Boto está tudo bem encaminhado também. Tudo caminhando bem. Teve esse Mundial que atrapalha do ponto de vista operacional, de acordo, mas é como se tivesse jogado 10 dias para frente. Acredito que não vai mudar nada. Até o Natal deve estar... Esse fim posterga e atrapalha a decisão. Você lança a mão para disputar. Imaginava estar com tudo fechado até dia 15, colocaria até o dia 25. Acho que os presentes de Natal podem ser outros. Riso. O BAP é muito bom. O BAP também afirmou que o Flamengo em 2026 estará mais forte do que o time em 2025. Não é 1 bilhão de reais para comprar presentes de Natal, mas para planejar os próximos 2 anos. O ano de 2026 tem um resultado orçamentário melhor que o desse ano, ainda que a gente não ganhe nada. Então vai ser um grande ano para o Flamengo. A diferença é que começa planejado para além de 2026. Isso é garantia de ganhar? Não, mas a gente vem mais forte do que em 2025. É importante manter a fome. Quero ter 30 leões com muita fome. Se vai ganhar ou não, são outros 500. Vão ter muitos times brigando pelo campeonato ano que vem. Cruzeiro vem com uma base muito mais forte. Palmeiras é um clube estruturado. Foi bicampeão brasileiro recentemente, brigou até o final com a gente. Fluminense, Botafogo seguramente no páreo e sempre tem algumas surpresas. Se falasse ano passado que o Cruzeiro estaria disputando pau a pau com o Flamengo e Palmeiras, muita gente não teria certeza. Acredito que vai ser muito disputado, vai ser uma maratona mais longa, mais complexa, um desafio importante. Acredito que vai ser um Brasileirão inesquecível ano que vem. Concordo com o BAP, vai ser muito mais complicado. Vejo o Cruzeiro vindo forte, vejo o próprio Fluminense vindo muito forte, Botafogo talvez, depende do investimento do John Texel, por ser uma SAF, mas Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro certamente estarão ali brigando por tudo na temporada que vem. E, inclusive, estão brigando, entre aspas, por um jogador do Internacional. Trata-se do zagueiro Vitão, desejo bem antigo da diretoria do Flamengo, leia-se José Boto, que é apaixonado pelo Vitão de outros carnavais, e o Flamengo já fez uma proposta oficial internacional nos últimos dias para ter o zagueiro. O Flamengo ofereceu 9 milhões de euros, dá cerca de 55 milhões de reais, mas dentro desse valor estaria o perdão da dívida envolvendo o volante Thiago Maia, porque o Internacional ainda não pagou o Flamengo essa compra do Thiago Maia. O Inter não quer,
9 milhões de euros, o Inter quer vender Vitão por 10 milhões de euros. O que eu sei, pelo que eu conversei com membros da empresa que representa o Vitão, o Internacional toparia envolver essa dívida do Thiago Maia na negociação, desde que o Vitão seja vendido por 10 milhões de euros. Eles não abrem mão disso. Eles querem vender o Vitão por 10 milhões de euros. Então, esse seria, digamos assim, o fator que esteja complicando agora para o Flamengo, porque o Flamengo ofereceu 9. E, correndo por fora, digamos, tem Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras já assinou com a possibilidade de pagar 10 milhões de euros e o Cruzeiro ligou para os representantes do Vitão, dizendo, nós vamos vender o zagueiro aqui. E o Vitão, como é que é a situação? E o Cruzeiro a gente sabe que tem bala na agulha. O Pedrinho, dono do Cruzeiro, comprou inclusive Fabrício Bruno junto ao Flamengo à vista, tirou do bolso e pau, à vista. Então, se o Cruzeiro de fato quiser o Vitão, vai entrar na briga, e já está na briga, né? Porque o Vitão é um bom jogador. Lembrando que o Internacional possui 80% dos direitos econômicos do Vitão. O resto do percentual, os 20%, estão ligados aí aos empresários, jogador. Então a briga vai ser boa para ter Vitão. Quem vai ter o Vitão? Palmeiras, Flamengo ou Cruzeiro? Pelo que esse empresário do Vitão me disse, o Palmeiras está mais próximo do Vitão, tá? Então vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, eu vou trazendo tudo aqui para vocês. Tamo junto, galera, um ótimo dia. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Pessoal, o campeão Flamengo domina rankings de público e renda do Brasileiro 2025. Rubro-negro tem melhor média, mais públicos e foi o que mais arrecadou com bilheteria. Ceará e Fortaleza terminaram com o ticket médio mais barato, enquanto o Vasco tem o ingresso mais caro. Campeão em campo, o Flamengo também terminou em primeiro lugar nos rankings de público e renda do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro fechou a disputa com as melhores médias, os maiores públicos, recordes e dono da maior arrecadação bruta. Para completar, teve a maior média de público na história dos pontos corridos. A edição 2025 do Brasileirão teve um total de 9,7 milhões de ingressos vendidos e uma média de 25.531 pagantes por partida. Essa é a terceira maior marca da história da competição, ficando atrás apenas das edições 2023 e 2024. Assim como em 2022, 2023 e 2024, ninguém levou mais torcedores aos estádios no Brasileirão do que o Flamengo. Em 2021, o campeão Atlético Mineiro foi o líder. O rubro-negro teve um total de 1,1 milhão de pessoas nos seus 19 jogos como mandante, todos no Maracanã, com uma média de mais de 58 mil pagantes por partida. O Cruzeiro, com 40 mil torcedores por confronto, é o segundo do ranking. Corinthians, Bahia e Palmeiras fecham o top 5. O Flamengo é dono de 15 dos 20 maiores públicos do Brasileirão, incluindo os 4 primeiros. O recorde do campeonato, que também quebrou o recorde de público em jogos entre clubes no novo Maracanã, foi na vitória por 1-0 sobre o Ceará, com 73 mil torcedores presentes. Os outros times que aparecem como mandante nesse ranking são Fluminense e Cruzeiro, com 3 jogos, e Ceará. Na lista das maiores arrecadações, o rubro-negro também é dono de 15 das 20 melhores marcas. O recorde foi na vitória decisiva do Flamengo por 3-2 sobre o Palmeiras, com 5,9 milhões. Santos, Cruzeiro, Fluminense e Corinthians também estão nesse ranking como mandantes. Com uma arrecadação bruta de mais de 80 milhões, o Flamengo teve uma média de renda de 4,3 milhões por partida. Corinthians 2,8, Palmeiras 2,5 e Cruzeiro 2,3 e Vasco 1,6 milhões. Pessoal, malvadão aí, destruindo até nos ingressos. Os rivais Ceará e Fortaleza, rebaixados para a Série B, foram os clubes que cobraram menos para seus torcedores irem ao estádio. É isso aí, torcedor flamenguista. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!